Bom dia, mediador Newton, PVS. Então nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme. Então são exercícios do capítulo 6. Uma partícula em movimento circular uniforme percorre arcos de comprimentos iguais, ΔS, em intervalos de tempos iguais, ΔT. Nesse tipo de movimento, a velocidade, o módulo da velocidade é constante, porém a sua direção não é constante. A velocidade angular também é constante. Então a trajetória é circular. Então vamos começar com o primeiro exercício. O ventilador gira com uma velocidade de 900 RPM, ou 9,0 vezes 10 ao quadrado RPM, rotações por minuto. Determine a velocidade angular de um ponto da pá do ventilador. Então aqui eu tenho que a frequência é 900 RPM, né, rotação por minuto. Se eu dividir por 60, eu obtenho Hz, F igual a 15 Hz. Então, ômega é igual a 2 vezes π vezes F, substituindo no lugar do F eu ponho 15, 2 vezes 15, 30, supondo π aproximadamente 3,14. Então eu tenho ômega igual a aproximadamente 2 vezes 3,14 vezes 15, que vai dar ômega, que ou seja, a velocidade angular de 94 radianos por segundo, valor aproximado. Então a letra A resolvida. B. A velocidade tangencial de um ponto da extremidade da pá, sabendo-se que a distância entre o centro e a extremidade da pá é igual a 20 centímetros do ventilador. Então aqui nós temos representado a distância, né? Então isso aqui seria o raio. Então na letra A já obtivemos que a velocidade angular é de 94 radianos por segundo, o raio é 20 centímetros, passando para metro, só dividir por 100, então deu 0,20. Né? Então essa é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, é igual a ωr, no lugar do r 0,2, no lugar do ômega 94 radianos por segundo, então a velocidade tangencial é de 19 metros por segundo, valor aproximado. 2. Uma correia passa por uma polia com 25 centímetros de raio, e o raio é 25 centímetros, sabendo que um ponto da correia tem velocidade de 5 metros por segundo, determina a velocidade angular da roda em rotações por segundo, RPS. Então eu tenho a velocidade, eu tenho o raio, que é 25 centímetros, divido por 100, obtenho em metros, 0,25 metros, quero saber a velocidade angular, aqui no caso, V igual a ωr, no lugar do V coloco 5, do R 0,25, então ômega vai ser 5 dividido por 0,25, que dá 20 radianos por segundo. Só que aqui então eu tenho que, para obter em rotações por segundo, é só usar essa regra de 3. Uma rotação por segundo é igual a 2π radianos por segundo, então ômega 20 radianos por segundo. Então é só fazer essa continha cruzada aqui. Então ômega vai ser, supondo π aproximado de 3,14, então a velocidade angular vai ser de 3,2 rotações por segundo. Então aqui é uma multiplicação cruzada. Tá? Ômega vezes 2π é igual a 20 vezes 1, tá vendo? Então quem multiplica o ômega vai para o denominador, aí deu esse resultado aqui. 3. Um objeto de 200 gramas, que é 2,0 vezes 10 ao quadrado, é preso à extremidade de uma corda e posto a girar em torno de um ponto fixo com velocidade de 3 rotações por segundo. Então, cada segundo ele faz 3 voltas. Em um círculo supostamente horizontal de raio 1,2 metros, determine a aceleração centrípeta. Então, aqui são os dados do problema: massa, raio e frequência. Como se calcula a aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes R. Tá? Então, aqui a aceleração centrípeta é radial, aponta para baixo, aponta em direção ao centro da Terra. Né? Okay? No caso aqui, em relação ao centro onde fica a mão. Então, a aceleração aponta na direção e no sentido da mão. Ok? Então, para calcular a aceleração centrípeta, eu preciso conhecer o ômega, que é a velocidade angular. Então, ômega igual a 2 vezes π vezes F. Eu tenho aqui, ó, F igual a 3. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar ômega igual a 6π radianos por segundo. Ok. Substituo no lugar do ômega 6π. Então, fica 6π ao quadrado vezes 1,2. Então, a aceleração centrípeta vai dar aproximadamente 426,4 metros por segundo ao quadrado. Né? Então aqui no lugar do π, você põe 3,14 para poder chegar nessa expressão. Aí fica 6 vezes 3,14 ao quadrado vezes 1,2. Então isso daqui é aproximadamente 4,3 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Beleza. 4. Um satélite para observação de queimadas na Amazônia circunda a Terra. Então aqui, ó, esse aqui é o satélite. Aqui está a Terra. Né? Numa altitude de 600 km. Então esse A aqui tem 600 km, onde a aceleração da gravidade vale 8,2 metros por segundo ao quadrado. À medida que a gente se afasta da Terra, a aceleração da gravidade diminui. Determine o período da órbita do satélite. Período é o tempo de uma volta completa.
O raio da Terra vale 6.370 km, que é o mesmo que 6,37 vezes 10 ao cubo quilômetro. Aqui está fora de escala, o raio da Terra aqui ele é muito maior do que a altitude, né? Então aqui no caso, vamos lá. O raio total, que no caso é a distância do centro da Terra até o satélite, é a soma da altitude mais o raio da Terra. Então aqui, ó, essa distância total aqui, ó, vermelho. Okay? A aceleração centrípeta é igual à aceleração da gravidade, que é 8,2 metros por segundo ao quadrado. Então o raio total aqui vai ser 6.370 mais 600, está em quilômetros. Então dá 6.970 km, que é o mesmo que 6,970 vezes 10 a sexta metros, porque 1 km equivale a 1.000 metros. Então, para calcular a aceleração centrípeta, eu vou usar ômega ao quadrado vezes r. Mas só que o objetivo não é calcular a aceleração centrípeta, e sim o período, né, ou seja, o tempo que ele demora para realizar uma volta completa em torno da Terra. Ok? Porque aqui eu tenho a velocidade angular, e da velocidade angular eu posso calcular o período. Então eu vou calcular primeiro a velocidade angular. Então a aceleração centrípeta vale 8,2, o R vale 6,970 vezes 10 a sexta. Então vou fazer a divisão entre eles, né, vai dar esse número aqui, 1,176 vezes 10 a menos 6, tiro a raiz quadrada, obtenho a velocidade angular igual a 1,085 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo. Então o período é 2π sobre a velocidade angular. Então vai ficar aproximadamente 2 vezes 3,14, que estou considerando π 3,14, dividido pela velocidade angular, que é 1,085 vezes 10 a menos 3, vai dar o período de 5,788 vezes 10 ao cubo segundos. Esse é um valor aproximado. Em minutos, é só dividir por 60, então vai dar aproximadamente 97 minutos. 5. Um satélite artificial terrestre move-se em órbita circular numa altitude de 330 km. Então aqui está o satélite artificial, né? O nosso satélite natural é a Lua, é um satélite artificial que foi construído pelo homem, então ele está realizando voltas em torno da Terra. O módulo da velocidade dele, então a velocidade tangencial dele é de 7,7 km por segundo. O raio da Terra, 6.370 km, a altitude 330 km. De novo, o raio da Terra é muito maior do que a altitude, está fora de escala isso aqui. Então, o raio total, que nós vimos anteriormente, que vai do centro da Terra até a posição do satélite, é o raio da Terra mais a altitude. Então vai ser 6.370 km mais 330 km, que é igual a 6.700 km, que equivale a 6,7 vezes 10 a sexta metros. Por que isso? Porque 1 km é o mesmo que 1.000 metros. Equivale, né? Então aqui, ó, como 1 km é 1.000 metros, para passar para metro é só multiplicar por 1.000, 7,7 vezes 1.000 dá 7.700. Então vai ficar 7.700 metros por segundo. Então, para encontrar a aceleração centrípeta, eu vou usar essa expressão. É igual a V ao quadrado sobre R, então vai ficar 7.700 ao quadrado dividido por R. Quem é o R? 6,7 vezes 10 a sexta. A aceleração centrípeta dá aproximadamente 8,9 metros por segundo ao quadrado. O valor da aceleração da gravidade na altitude de 330 km é o mesmo da aceleração centrípeta, 8,9 metros por segundo ao quadrado. 6. Calcule a aceleração centrípeta da Terra em seu movimento de translação em torno do Sol. Considere a órbita circular e o raio de 1,5 vezes 10 a 11 km. Então essa distância aqui é de 150 milhões de quilômetros, né? 1,5 vezes 10 a 11 km. Está aqui. Então a distância do centro do Sol até o centro da Terra. Então o tempo de uma volta completa é o ano, né? O tempo de uma volta completa é o período também, né? Então aqui a aceleração centrípeta, ômega quadrado vezes R. Então ele quer saber a aceleração centrípeta. Então, para calcular a aceleração centrípeta, eu preciso conhecer a velocidade angular, certo? Então, a velocidade angular ela tem que ser calculada através do período. O período é o tempo de uma volta completa. É o tempo que a Terra demora para realizar uma volta completa, que nós conhecemos como sendo um ano. Só que nós teremos que ter esse um ano em segundos. Como é que a gente faz? Uma hora tem 3.600 segundos. Um dia, 24 horas. 24 vezes 3.600 dá o número de segundos em um dia. Um ano tem 365 dias, então eu tenho que pegar o número de segundos de um dia e multiplicar por 365. Então, o número de segundos de um ano aproximado de 3,2 vezes 10 a sétima segundos, vou pegar esse valor e substituir no lugar do t. Então, ômega é igual a 2π sobre 3,2 vezes 10 a sétima. Então, vai dar aproximadamente 1,963 vezes 10 a menos 7 radianos por segundo. Vou substituir embaixo. Então, a aceleração centrípeta
igual a 1,963 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 a 11. Então esse valor da aceleração centrípeta é de 6 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é um valor aproximado. Agora é um problema de conversão. Calcule em radianos. Aí eu tenho 30 graus em radianos, seria como? Usar a regra de 3. 180 graus equivale a π radianos, 30 graus x. Então aqui eu vou multiplicar cruzado. X vezes 180 é igual a 30 vezes π. Então vai ficar 30π sobre 180. Simplifico por 30. Então o ângulo em radianos vai ser π sobre 6 radianos. Letra B. 45 graus. 180 graus equivale a π radianos. 45 graus x. Então x é 45 vezes π sobre 180. Simplifico por 45. Então vai dar π sobre 4 radianos. C. 60 graus. 180 equivale a π radianos. 60 graus x. Mesma coisa. 60 vezes π, x vezes 180. Então 180 passa dividindo. Simplificando por 60. π sobre 3. 80 graus. 180 equivale a π radianos, 80 graus x. Aí 80 vezes π sobre 180, divido em cima e embaixo por 20, aí eu obtenho 4π nonos radianos. Então essa é a maneira de converter para radiano. 8. Determine a velocidade angular do ponteiro dos segundos de um relógio em radianos por segundo. Então veja bem, o tempo de uma volta completa equivale a 60 segundos. Tá? Então o período é de 60 segundos. Então ômega é igual a 2 vezes π dividido por 60, simplificando, ômega é igual a π sobre 30 radianos por segundo. Calcule o comprimento, 9, né? Calcule o comprimento de um arco subentendido por um ângulo central de 90 graus e uma circunferência com 10 metros de raio. Então tem essa circunferência. O comprimento total do círculo é 2π radianos, né? 90 graus equivale a 1/4 desse valor de 360 graus, porque 360 graus é uma volta completa, então 90 graus é 1/4 de 360 graus. Ok? Muito bem. Então aqui eu vou pegar só essa região aqui, ó, que está em vermelho. Eu quero saber quanto equivale a esse comprimento. Então você pode ver que tem 1, 2, 3, 4 partes. Então esse comprimento vai ser 2πr dividido por 4. Certo? Aqui. Então o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 10, porque 10 é o raio, né, dividido por 4. O comprimento vai ser 5 vezes πm. Então, né, no caso aqui o comprimento total dá 15,7 metros, porque o π, botei 3,14 vezes 5, dá aproximado isso aqui. 10. O raio da Terra é de cerca de 6.400 km, aproximado. Calcule a velocidade linear de um ponto da superfície terrestre em km por hora, suponha a Terra perfeitamente esférica. Então eu vou pegar, vamos supor que seja uma pessoa no Equador, né? Então, no Equador o raio é 6.400 km, o raio da Terra está aqui. O período é o dia, é o tempo de uma volta completa, 24 horas. Para calcular a velocidade linear, 2πrt sobre o período, rt é o raio da Terra. Então, vou supor que π é 3,1416. Então vai ficar V igual a 2 vezes π vezes 6.400 dividido por 24. Porque ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então eu vou deixar o raio em quilômetros e o período em horas. Então vai ficar no lugar do π 3,1416. Então o valor da velocidade vai ser aproximadamente 1.676 km por hora. Essa é a velocidade de um ponto no Equador da superfície terrestre. Muito obrigado.